Bom dia. Eu sou mediadora. Bom dia, Alex. Bom dia, Laís. Eles são os apresentadores, eles são os autores. Bom dia. Nervosos? Um pouco. Só uma dúvida, está sendo gravada a sala, né? Vai ser disponível, vai estar disponível no site depois? Sim, no final de agosto a gravação de todas as gravações vão estar disponíveis no site e também no YouTube. Ah, beleza, obrigado. A Laís também é autora e é quem vai apresentar. Eu acho que o meu é só às 11h50, não? Sim, é que o pessoal de apoio está colocando vocês como co-host para vocês poderem disponibilizar a tela, por isso que eu fiz esse comentário. Não, sem problema, então, só para não confundir aqui que eu já desestabilizei. Obrigada. Não, só estou ajudando o pessoal do apoio. Tá, joia. Bom, vamos esperar mais um minutinho e aí nós começamos. Bom, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? E aqui, como vocês devem estar sabendo, está muito frio. Então, eu acordei hoje com muita dor de garganta, então me perdoe pela minha voz. Eu sou aqui de Santa Catarina e tá bem frio também. Tá, eu acho que 3 graus aqui de manhã. 13? 3? 3. Aqui teve muitos lugares negativos hoje, né? Muitos. Bom, não sei se bom, com certeza vocês devem ter visto, né? Que Gramado, Canela, Caxias, né? A região toda da Serra nevou. Tá nevando nos últimos dias, né? Eu vi mesmo. Completamente diferente daqui de Minas, que tem hora que faz até um calorzinho. Olha, eu tô no meu escritório com o aquecedor ligado, ar ligado, mas sair na rua, a máscara ajuda. Neste momento, a máscara ajuda porque protege o nariz, porque tá bem frio, tá bem difícil. Bom, acredito que nós podemos começar, então. Você consegue compartilhar, Alex? Pode fazer a compartilhação? Sim. Só um momento. Tá. Isso. Tá. Deixa eu minimizar aqui. Bom, de uma forma, né, fazer as formalidades. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão. Nós temos 15 minutos para a apresentação, nós temos mais 10 minutos para eu realizar os comentários sobre o artigo, e depois nós abrimos 5 minutos para questionamento do público. Sinta-se à vontade para abrir o microfone, ou também realizar por meio do chat. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os autores dos 2 artigos, principalmente os alunos, né? Pois eu acredito que é o primeiro artigo, um dos primeiros artigos da vida acadêmica de vocês, e ser aprovado, ter o artigo de vocês aprovado neste congresso, que é um congresso muito renomado, vocês já estão de parabéns. Então, o primeiro artigo a ser apresentado é Política de Destinação de Resultados, uma análise do nível de evidenciação na representatividade e nas características das companhias de capital aberto brasileiras,
de autoria do Alex Zimmer Machado, que será o apresentador, e da professora Mayra Melo de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Alex, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vou pular essa parte do título que a Márcia já comentou. Fazer uma introdução rápida aqui. A política de destinação de resultados, ela vem sendo estudada desde os anos 50, né, por esses autores aqui. E eles basicamente trataram, naquele tempo, de o porquê que uma empresa ela deve distribuir dividendos, né, se os acionistas eles gostam de receber dividendos. Dividendos aqui, nesse caso, como proventos, né, uma parte dos lucros que a companhia destina a distribuir aos acionistas. Um dos argumentos a favor da distribuição de dividendos, que diz que uma empresa ela deve distribuir dividendos, ela decorre da teoria da agência, de Jensen e Macklin, que foi desenvolvida lá no artigo seminal desses autores lá em 1976. Basicamente, eles dizem, estabelecem uma relação da agência, né? Uma relação da agência é uma relação em que uma parte, chamada principal, ela ela concede poder de decisão, de tomada de decisão a outra parte, chamada agente. O que eles propõem é que nem sempre o agente ele vai tomar decisão em favor do principal, de modo a maximizar a riqueza dele. E nas companhias, quando houve as companhias abertas, principalmente, né, quando houve a separação entre administração e propriedade das companhias, eles propõem que muitas vezes os gestores, aquelas pessoas que gerem a empresa, eles não vão tomar decisões que maximizem a riqueza dos acionistas, né? E nesse caso dos dividendos, né, a distribuição de resultados, ela seria boa porque acabaria que a empresa distribuiria mais do dinheiro do lucro, né? Sobraria menos dinheiro, menos recursos sobre a alçada dos gestores. Então, sobraria menos recursos para os gestores desperdiçar, vamos dizer assim. E também faria que a empresa ficasse mais alavancada. Ela teria maior risco financeiro e ela faria com que os gestores tivessem ser mais eficientes também na gestão desses recursos. E também faria que credores das empresas fossem mais escrutinassem mais a empresa, né? Então geraria benefícios informacionais aos acionistas também. No Brasil, as principais formas de distribuir lucros são através de dividendos e juros sobre capital próprio. Vale dizer que o juros sobre capital próprio ele também é válido para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório. Na verdade, a principal distinção entre essas duas formas se dá em razão de fatores tributários. O objetivo dessa pesquisa foi identificar características associadas com o nível de evidenciação e a representatividade da política de destinação de resultados das companhias de capital aberto brasileiras. Então, esses fatores tributários, né, quais são esses aspectos que a gente tem que ter presente? A gente tem que olhar essa tributação sob a ótica da fonte pagadora e também da fonte recebedora. Sobre a ótica da fonte pagadora, os dividendos, o lucro que dá origem aos dividendos é tributado a 34%, né, em geral. Só que os dividendos eles são isentos de tributação na fonte recebedora. Então, eles não são tributados pelo imposto de renda retido na fonte, na hora que a fonte recebedora recebe os dividendos. O JCP é diferente. Ele é dedutível para a base de cálculo dos tributos sobre lucro na fonte pagadora. Só que quando ele vai ser pago, né, no caso, quando a fonte recebedora recebe ele, já recebe o valor líquido do imposto de renda. Para a pessoa física, para a pessoa jurídica, esse valor é de 15%. Então, considerando que o benefício tributário é de 34%, né, que é a dedutibilidade para a base de cálculo dos tributos sobre o lucro na fonte pagadora, teria um benefício tributário de 19%. Mas para PJs que não são isentas, né, e nesse caso aqui tem de adicional de imposto de renda, a receita dos juros sobre capital próprio ela é tributável pelo PIS/COFINS, bem como pelo adicional de IR, pelo imposto de renda e pela contribuição social dela mesma. Então, em alguns casos, receber juros sobre capital próprio pode ser oneroso tributariamente para algumas empresas. E é basicamente isso que o Gomes e outros autores no trabalho de 2015 falaram. Eles falaram que, em geral, os juros sobre capital próprio eles são melhores, são favoráveis em relação aos dividendos do ponto de vista tributário, aos acionistas minoritários.
tanto que no modelo deles eles encontraram a relação positiva entre o pagamento de juros sobre capital próprio e o market to book, indicando que o mercado apreciou o pagamento desses proventos. Sendo assim, sendo que os juros sobre capital próprio são mais benéficos tributariamente, vamos dizer assim, a gente pode imaginar que as empresas distribuem mais proventos do que dividendos, né? Na verdade, Souza e outros autores, lá em 2014, analisaram a distribuição de resultados e estrutura acionária das 100 maiores companhias no ano de 2013, e verificaram que elas utilizavam principalmente os dividendos, com poucos casos de juros sobre capital próprio. A que eles atribuíram esse fator, essa evidência? Eles atribuíram ao conflito de agência entre os acionistas. E o que é esse conflito de agência entre acionistas? Ele é basicamente um novo foco, é um foco da teoria da agência que vem sendo estudado desde os anos 2000, ali, mais ou menos 20 anos atrás, com esse trabalho do Porta, Lopes e Schaefer. Eles basicamente dizem que essa visão de que o principal conflito de agência é entre gestão e os acionistas da empresa, ela é mais presente em países bem desenvolvidos, são países em que o mercado de capitais é bem desenvolvido e as companhias realmente têm milhares de acionistas e uma gestão profissional, né? Em países subdesenvolvidos, eles dizem que a concentração acionária é frequentemente presente e o conflito de interesse acaba sendo entre acionistas controladores e os minoritários. Então, acaba que os acionistas controladores eles têm muita influência sobre a empresa, sobre a gestão da empresa, e nesses países subdesenvolvidos, eles podem tomar decisões que beneficiam somente a eles. Então, falando um pouco da amostra, ela tinha 345 companhias, foram excluídas 72 instituições financeiras e 29 empresas que não possuíam os dados necessários. O ano estudado foi de 2018. A pesquisa é descritiva, documental e de abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos através das demonstrações financeiras, do formulário de referência dessas companhias, e a listagem de análise foi verificada no próprio site dessa bolsa. Então, algumas das características que a gente identificou nos trabalhos que relacionavam a teoria da agência e a política de destinação de resultados são essas características aqui. E aqui eu coloquei um quadro explicando um pouco a relevância para o nosso estudo. A governança corporativa ela pode ser entendida como um conjunto de procedimentos que visa a diminuição de conflito de interesses. O endividamento tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no começo, que empresas mais alavancadas elas são mais critinadas pelos credores, e também porque a política de destinação de resultados ela normalmente é vista, ela é tomada, a decisão, juntamente com decisões financeiras, né? Porque quando uma empresa distribui mais dividendos, ela tem que se alavancar mais, ela depende mais de recursos de terceiros. Concentração de controle, então, bastante trabalhos eles relacionam o conflito de agência com concentração de controle. Empresa de auditoria, é proposto que as Big Four elas podem ser mais independentes e eficientes em auditar as demonstrações contábeis. Estágio na análise exigiria mais divulgação de informação. Tamanho da empresa. Empresas menores elas podem focar em crescimento e distribuir poucos dividendos. Empresas maiores elas normalmente estão num ciclo onde elas crescem menos, mas tem muito caixa, então elas podem distribuir mais dividendos. E controle por empresas não financeiras. Disse que essas empresas elas são mais ativistas, elas possuem condições de monitorar efetivamente gestoras controladas. Propriedade familiar. Pode haver maior alinhamento de interesses para haver uma visão de longo prazo da continuidade dos negócios da família. Para a análise do nível de evidenciação da política de resultados, foi elaborada uma lista de verificação de acordo com a Lei 6.404/76, com a qual foi possível elaborar um índice de evidenciação para cada empresa analisada. Então, a gente elaborou uma lista, né, de verificação de acordo com a lei e calculou um índice de evidenciação da política de destinação de resultados para cada empresa. E a representatividade foi calculada, né, verificando-se quanto da destinação de resultados do período foi através de dividendos e quanto foi através de juros sobre capital próprio. Principais resultados. Das 244 companhias estudadas, 91 não destinaram resultados referentes ao exercício de 2018, 75 destinaram através de dividendos, 23 através de juros sobre capital próprio e 55 através de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, o que isso nos diz? Apesar dos benefícios tributários aos acionistas minoritários, os juros sobre capital próprio foram menos utilizados para a destinação de resultados de lucros pelas companhias. No entanto, companhias com as seguintes características utilizavam mais os juros sobre capital próprio, em média, para destinar lucros aos acionistas.
eram companhias que tinham segmento diferenciado de governança corporativa, ausência de concentração de controle, eram auditadas por Big Four, eram listadas na análise de propriedade familiar e não havia controle por empresas não financeiras. Com relação à evidenciação da política de destinação, companhias com as seguintes características tinham, em média, a melhor evidenciação da política de destinação de resultados. Pertenciam a um segmento diferenciado de governança corporativa, ausente de controle, de concentração de controle, eram auditadas por Big Four, listadas na análise e não havia controle por empresas não financeiras. Aqui é uma tabela que a gente pode também fazer um outro tipo de análise. Então, empresas com governança corporativa diferenciada, elas tinham melhor evidenciação da política de destinação de resultados e utilizavam mais o JCP para destinar lucros. Empresas com concentração de controles, elas tinham menor evidenciação e utilizavam menos o JCP. Quando a empresa era auditada por Big Four, ela evidenciava mais, tinha melhor índice de evidenciação, utilizava mais juros sobre capital próprio. Quando eram listadas na análise, a mesma coisa. Quando eram controladas por empresas não financeiras, elas evidenciavam menos e tinham menor utilização de juros sobre capital próprio. E quando eram de propriedade familiar, elas utilizavam mais juros sobre capital próprio, que isso é um caso bem interessante também, porque normalmente houve poucos casos de empresas com propriedade familiar, mas as que tinham, elas utilizavam bastante juros sobre capital próprio justamente pelo benefício tributário para a pessoa física, porque normalmente as empresas elas são controladas pela soma do capital voltante das pessoas da família, né? Então, esses resultados eles contribuem para o debate acerca da tributação dos dividendos, mostrando que aspectos da teoria da agência devem ser levados em conta. E a análise de tributação dos dividendos deve contemplar os aspectos do juros sobre capital próprio. E revela também a necessidade de outros estudos sobre o conflito de agentes no mercado de capitais brasileiro. E um plus aqui, quando a gente escreveu esse artigo, a gente até citou uma notícia lá de 2019, sobre a equipe econômica do governo estava pensando em fazer uma tributação, mexer na tributação dos dividendos e da renda em geral. Na semana passada foi enviado ao Congresso um projeto de reforma, né, que vai mexer, entre outras coisas, na tributação dos dividendos e vai extinguir o juros sobre capital próprio. Só que o que acontece, na minha opinião, né, vai ser tributados os dividendos, hoje eles são isentos na distribuição. E isso provavelmente vai ter um efeito muito forte sobre a distribuição de dividendos das companhias. Elas provavelmente vão deixar de destinar tantos dividendos. E acaba que isso pode mexer, teria que ser levado em conta, por exemplo, de acordo com o resultado desse trabalho, os conflitos de agência. Então, como é que vai ficar essa questão de conflito de agência? Vai sobrar muito mais recursos para as empresas, né? E que podem ser desperdiçados, enfim. Então, esse nosso trabalho, ele é bem importante, tem esse cunho. E acabou que, bem na semana de apresentação, né, foi enviada essa proposta de reforma. E essas são as referências citadas. E é isso. Obrigada, Alex. Não vai ser fácil. Bom, a sua apresentação foi muito boa, parabéns. Eu vou começar falando sobre a teoria da agência. Eu acredito que a teoria da agência, ela é muito pertinente, né, ao estudo de vocês, tem tudo a ver. Então, foi uma escolha de teoria de embasamento perfeita. E vocês apresentaram ela de uma forma coerente na introdução, no desenvolvimento, na parte de análise, mas eu senti um pouco de falta da teoria da agência dentro das considerações finais. Vocês até comentam assim no primeiro parágrafo, mas a sua apresentação, do início ao fim, você está fazendo a relação de tudo o que aconteceu com a teoria da agência. Então, eu gostaria de ver no texto, na parte escrita, tudo isso que você mencionou agora na apresentação, tá? Em relação à introdução, né? Ela está muito bem elaborada, entretanto, ela está um pouco extensa.
Por exemplo, o último parágrafo lá da introdução, ela é uma repetição do que já foi apresentado anteriormente, então eu sugiro retirar. E seria importante reduzir um pouquinho aqui a introdução para ganhar um pouco mais de espaço dentro da parte da análise dos resultados, que depois eu vou fazer alguns comentários que eu acho que ainda são pertinentes. Os meus comentários aqui são no sentido de publicação, né? De continuar. Vocês chegaram até aqui, vocês publicaram no Congresso, o trabalho tem um valor e seria importante submeter ele, então, para um periódico. Eu entendo que o referencial teórico, e a introdução também, né, tem uma literatura forte, de peso, com conceitos e posições bem amparados pela literatura e pela legislação, né, vocês estão de parabéns por causa disso. Entretanto, aquela seção 2.3, onde vocês apresentam os estudos semelhantes, os estudos relacionados, de certa forma, vocês já apresentaram os estudos semelhantes nas sessões anteriores. Então, a minha sugestão, até para diminuir o artigo, é retirar essa seção a 2.3, e eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, tem uns pouquíssimos autores que não foram mencionados antes, então levar eles para o lugar aonde vocês julguem que eles se encaixem mais dentro do texto das subseções anteriores. Um detalhezinho, né? Lá no título da figura 1, vocês utilizaram um título chamado Destinação Hierárquica. Daí eu pensei assim, como assim destinação hierárquica? Porque o que realmente está sendo apresentado é a destinação do resultado, tá? Então, dá para o leitor uma falsa hierarquia, uma falsa expectativa, que na verdade vai acabar não acontecendo na hora que você vai apresentar o quadrinho lá, a figura. Quando vocês utilizam a amostra, né, a formação da amostra brasileira, ela foi muito bem justificada. Mas não tem nenhuma justificativa de por que vocês escolheram o ano de 2018. E esse é um questionamento que eu faço para você, né? Por que 2018? É que quando a gente começou o projeto de trabalho 2018, referente a 2018, publicadas em 2019, né, as demonstrações contábeis. E eram as últimas demonstrações contábeis que a gente tinha acesso, basicamente, às companhias. Tá. Eu até imaginei que fosse por isso, né? Tipo, o trabalho é um pouquinho mais antigo e vocês submeteram agora. Mas para uma revista, isso não vai ser aceito como uma boa justificativa. É o último ano, era o ano que a gente estava publicando. Vocês precisam criar uma justificativa de por que vocês escolheram o ano de 2018. A gente sempre tem dois tipos de justificativa. A justificativa do estudo, do tema, que a gente apresenta lá dentro da introdução, e a justificativa de por que a amostra e por que aquele período que a gente apresenta aqui dentro da sessão de metodologia. Então, vocês precisam pensar aí, né, uma boa justificativa de por que o ano de 2018. Ou atualizar o artigo, né, para submeter, então, para publicação. E também eu sugiro sempre, vou sugerir para você, Alex, e depois vou sugerir no trabalho da Laís também, que é colocar o período de coleta de dados. Não precisa dizer, meses tal e tal, período, datas, mas simplesmente colocar um mês, sabe? O mês de agosto de 2020, no caso, mês tal de 2019, que isso ajuda a dar temporalidade aos dados, e quem vai ler já entende que você, por exemplo, se essa informação tivesse no artigo, eu já saberia que o artigo foi elaborado em 2019, portanto, o último ano disponível para realização do estudo era 2018. Não é uma ótima justificativa, porque hoje já estaria desatualizado, mas é uma justificativa.
De uma forma geral, os teus parágrafos, eles estão muito bem desenvolvidos, de uma forma geral. Mas ainda existem parágrafos muito curtos que não conseguem abordar suficientemente o tema, mas assim, de forma completa. Bom, eu sou professora de metodologia, né? Então uma das coisas que eu mais faço é tentar fazer com que os alunos entendam a melhor forma de construção dos parágrafos. E é uma regra do português. A regra do português diz que todo parágrafo precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, parágrafos com uma frase ou com duas frases é praticamente impossível de conseguir apresentar o conteúdo de uma forma mais completa. Então, nesses parágrafos que precisa reler o trabalho, eu fiz alguns apontamentos, depois eu posso até encaminhar para vocês, eu pego o e-mail e encaminho. Alguns parágrafos vocês precisam, então, criar uma maior robustez no parágrafo para conseguir contemplar o conteúdo de uma forma mais completa. E aí eu questiono, chegando lá na parte da metodologia, indo para a parte de análise, de onde veio a fórmula de cálculo do índice de evidenciação? A fórmula foi de um trabalho, foi citado o trabalho, a fórmula, no caso, né? Porque normalmente se faz a ponderação pela média da amostra como um todo, né? E vocês usaram de forma diferente. Tá, eu posso ter passado nesse sentido, então. É citado um trabalho lá que utilizou o mesmo método para calcular o índice, né? Foi utilizando a verificação e verificando quais itens eram atingidos pelas empresas, quais não se aplicavam e quais não eram, né? Tá, eu vou voltar a rever, então. Porque eu fiquei em dúvida qual era a fórmula que vocês tinham utilizado. Tá, eu vou voltar a ver isso, por que eu fiz essa anotação. Bom, no item 3.3.1, que se refere ao nível de governança, né? Não está claro como que vocês chegaram a essa variável. Então, eu sugiro que vocês revejam essa parte do texto para ficar mais claro. Os outros itens tá bem pontuadinho, mas a parte do nível de governança, não. E eu senti falta de uma tabela, de um quadro que sintetize todas as variáveis para ficar visível, né? O leitor, ele gosta de ver dentro dos trabalhos algo mais, as variáveis de forma visível. Eu para conseguir acompanhar o trabalho de vocês, eu fui fazendo um resuminho, colocando aqui na variável tal, para ver como que vocês trabalharam elas posteriormente. Então, um quadro, normalmente, uma tabela, né, sempre acaba contribuindo de forma significativa na apresentação do estudo. E também eu sugiro que uma redução dos subitens, então, daquela seção 3.3. Para ganhar espaço, poderia até apresentar o quadro com todas as variáveis e apresentar as variáveis, como vocês separaram, em um único texto, daí acaba ganhando, o espaço que vocês perderiam para fazer a tabela, vocês acabam ganhando em não separando em subitens. A não abertura das métricas das variáveis também torna mais difícil o entendimento tanto nas considerações nas análises, quanto também nas considerações finais, em relação aos resultados dos testes que foram realizados, tá? Então, acredito que isso contribui à evidenciação também para ficar mais claro para quem está lendo. Que é um detalhe, mas eu sugiro alterar a palavra conclusão por considerações finais. A gente entende que nos artigos a gente não consegue fazer inferências suficientes para concluir o assunto. Então, o que a gente faz são algumas considerações sobre os dados que foram apresentados. E a gente sabe que o teu estudo, ele tem... o intuito dele, né, é a verificação das características. Mas eu senti falta ainda, mesmo assim, né, de uma sintetização dos resultados e a formação
de uma consideração final que englobe esses aspectos. E aí, pensando numa publicação, no aprimoramento do trabalho, eu sugiro análises estatísticas para possibilitar, né, uma maior interação entre as variáveis. Eu acredito que você possui dados suficientes para isso. Por exemplo, você poderia fazer uma análise de correlação e até mesmo uma análise de regressão, e isso vai acabar permitindo uma possível aprovação em um periódico com maior qualis. Então, existe essa possibilidade a partir dos dados que vocês têm. De uma forma geral, tem-se uma estrutura teórica muito sólida, enquanto que falta um aprofundamento estatístico, então, para linkar toda aquela teoria que vocês apresentaram com a prática e construir, então, inferências mais construtivas sobre essa temática, tanto dentro da análise quanto nas considerações finais. Era isso que eu tinha em relação ao trabalho de vocês. Muito obrigado pelas observações, bem importantes. O trabalho, assim, a parte escrita está muito bem feita, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Mas ainda na parte, então, prática, ainda faltou um pouquinho principalmente para o futuro, né? Principalmente para uma publicação depois em um periódico. Provavelmente vocês vão ser cobrados por isso. Bom, agora eu abro para o público. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, algum questionamento? Bom, então, Alex, agradeço. Obrigada pela sua apresentação. Está de parabéns. E eu chamo a Laís, então, para fazer a sua apresentação. A gente não está te ouvindo. Dá para me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Tá, você pode compartilhar a sua tela. Tá, joia. Bom, a Laís vai apresentar, a Laís de Araújo Rezende, juntamente com o professor Antônio Carlos Brumose Júnior, da Universidade Federal de Viçosa, vai apresentar o trabalho intitulado Intangibilidade e Performance em Empresas de Capital Aberto listadas no Brasil. Isso mesmo. Tá apresentando a minha tela com o título? Ok. Estou um pouquinho nervosa e nunca mexi no Zoom, então perdoem qualquer coisa. Então, o título do nosso artigo já foi apresentado, né, que foi um trabalho de iniciação científica. Então, introduzindo, né, a contabilidade, ela vem passando por algumas transformações, né, principalmente depois da adoção das normas internacionais, com a finalidade de acompanhar as mudanças que as empresas e a economia, né, de uma forma geral, vem passando. E um resultado dessas transformações foi o reconhecimento dos ativos intangíveis na contabilidade, né, que ocorreu em 2008 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, por meio do seu pronunciamento de número 4. E nesse pronunciamento, os ativos intangíveis foram definidos, que seria uma definição assim, mais oficial, né, como bens incorpóreos e não monetários que possam ser geridos, controlados, identificáveis e que sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. E como exemplo desses ativos, nós temos marcas, patentes, softwares, o ágio por expectativa futuro, goodwill, direitos autorais e muitos outros exemplos, né? Cada vez tem surgido mais. E nesse estudo, nós abordamos também a teoria da visão baseada em recursos, que preconiza a gestão estratégica dos recursos internos da empresa para geração e conservação de vantagem competitiva, né, para se diferenciar, porque a empresa se diferencia dos seus concorrentes e gere retornos adicionais. E justamente porque os ativos intangíveis eles têm essa questão de gerar benefício econômico futuro, tem uma certa associação com os pressupostos dessa teoria,
a gente resolveu abordá-la no estudo, que a gente achou os preceitos bem alinhados. E como uma inovação nesse estudo, né, principalmente considerando a questão da literatura nacional, nós incluímos também o estudo dos ativos e passivos intangíveis não contabilizados, que são valores ocultos, né, não requeridos pela norma, que, portanto, não podem ser controlados ou identificados, e eles podem interferir, né, normalmente espera-se positivamente no caso de ativos intangíveis e negativamente no caso dos passivos intangíveis. Objetivamente, né, nós pretendemos analisar a relação da intangibilidade com a performance empresarial nas empresas de capital aberto listadas no Brasil em seus aspectos econômicos e financeiros, especialmente sob as óticas de rentabilidade, liquidez e endividamento, que inclusive são as 3 variáveis dependentes principais do nosso estudo e que são comumente utilizadas, né, em trabalhos na área de contabilidade financeira. Então, não vou falar muito sobre a definição e tal, vou ser mais direta nessa parte. E aí, com base nesse objetivo, nós propomos essas 2 hipóteses. A hipótese 1 é de que em empresas intangíveis e intensivas, a rentabilidade e a liquidez são maiores e o endividamento é menor. E aí, para essa hipótese, nós tivemos as mesmas 3 variáveis dependentes que eu comentei, mas a variável dependente principal é o grau de intangibilidade, né, obtido pela razão entre o valor de mercado e o valor contábil. E a hipótese 2 é de que em empresas com ativos intangíveis não contabilizados, a rentabilidade e a liquidez são maiores e o endividamento é menor em relação às empresas com passivos intangíveis não contabilizados, que tem relação com uma outra variável que nós utilizamos para a intangibilidade, que é uma dummy para a presença de ativos e passivos intangíveis, que ela faz a diferença entre o valor de mercado e o patrimônio líquido da empresa, de forma que, se maior do que zero, infere-se a presença de ativos intangíveis, não reconhecidos contabilmente, e, se menor do que zero, infere-se a presença de passivos intangíveis. E aí, adentrando mais na metodologia, né, que eu já falei um pouquinho das variáveis, aproveitando, né, que elas estavam ali na hipótese, nós utilizamos a plataforma Economática para a coleta dos dados durante o período de 2010 a 2018, e como normalmente nós coletamos dados de indicadores, né, tenha sido ali no início do ano até o final, compreendendo todos os meses. E a amostra final compreendeu 327 empresas não financeiras listadas na B3, e a técnica utilizada foi regressão quantílica com dados em painel. E aí, no nosso estudo, a gente também abordou algumas variáveis de controle, mas eu vou focar aqui nas 3 principais variáveis de performance por conta do tempo. Então, na apresentação não tem a parte das variáveis de controle. E aí, partindo para o resultado, então, no nosso modelo do ROA, né, do retorno sobre ativos e intangibilidade, como dito, a gente trabalhou com 2 variáveis independentes principais para a intangibilidade, que é o GI, que vai estar aqui na apresentação, grau de intangibilidade, e aquela dummy que eu citei. Quando nós estabelecemos a relação entre o ROA e o GI, nós encontramos uma relação positiva e estatisticamente significativa, demonstrando que os ativos intangíveis são, sim, relevantes para a performance empresarial em termos de rentabilidade e contribuem favoravelmente para ela, assim como nós esperávamos lá no que propomos na hipótese 1. E também, quando nós testamos a nossa dummy, a gente encontrou um resultado semelhante, positivo e estatisticamente significativo. Em comparação, né, aos passivos intangíveis, os ativos intangíveis não contabilizados são relevantes para a performance no âmbito do retorno, assim também como a nossa hipótese 2, né, esperava essa relação, e no caso do GI, especialmente nos níveis maiores de rentabilidade, né, nos quantis superiores, a gente encontrava essa relação positiva. E aí, no modelo de endividamento e intangibilidade,
nós encontramos uma relação também positiva e estatisticamente significativa do endividamento com o grau de intangibilidade, o que demonstrou, né, uma relação contrária ao que nós esperávamos, porque se nós esperávamos, né, retornos superiores para os ativos intangíveis, a gente esperava que o endividamento fosse menor por uma questão de beneficiar a empresa de uma forma e também de outra. Porém, aqui a gente encontrou que os ativos intangíveis eles podem contribuir para aumentos no nível de endividamento das empresas. E também, novamente, a nossa DAME apresentou resultados alinhados também com o grau de intangibilidade, de forma que a relação, novamente, foi positiva e estatisticamente significativa, demonstrando que os ativos intangíveis não contabilizados são relevantes para aumentos no nível de endividamento em relação aos passivos intangíveis não contabilizados. Dessa forma, como a nossa hipótese incluía, né, as 3 variáveis dependentes principal, a gente teve que rejeitar parcialmente, tanto a hipótese 1 quanto a hipótese 2. E aí, no modelo de liquidez e intangibilidade, nós encontramos resultados bastante variados, vamos dizer assim. No modelo liquidez IGI, a relação foi positiva e estatisticamente significativa nos quantis inferiores. Nos quantis superiores, ela foi negativa e estatisticamente significativa, enquanto nos quantis médios, ela teve uma relação sem significância. Dessa forma, né, nós podemos inferir que a intangibilidade tem uma interferência para a liquidez em níveis extremos, de forma que quando a empresa tem menores condições de solvência, o retorno anormal, né, os fluxos de caixa dos ativos intangíveis, eles são positivos para as empresas, enquanto que para empresas com condições já adequadas de liquidez, a estratégia de investir em intangíveis pode acabar comprometendo a liquidez das empresas. E aí, já no modelo com a DAME, a relação foi um pouco parecida, porém ela só foi significativa nos quantis inferiores, que foi até o Q30 lá da tabela. A partir dele, a relação não apresentou mais significância. Então, nós podemos inferir algo semelhante, né, de que para as empresas com menores índices de solvência, o retorno dos intangíveis é sim favorável, porém, né, para as empresas realmente que estão ali com menos, na verdade, os ativos intangíveis não contabilizados, né, eles são favoráveis em comparação aos passivos intangíveis, mas só para as empresas que apresentam ali menores índices de solvência. Então, também a gente teve que rejeitar parcialmente as nossas hipóteses 1 e 2, porque nós esperávamos uma relação positiva e estatisticamente significativa entre liquidez e intangibilidade para todos os quantis dos nossos dados. Então, a gente também rejeitou parcialmente. E aí, algumas considerações finais de que, de certa forma, né, nós podemos corroborar com os pressupostos da teoria da visão baseada em recursos, de que a gestão estratégica dos recursos da empresa podem, sim, contribuir para que ela se diferencie dos seus concorrentes, gere retornos acima da média, assim como nós esperávamos que os intangíveis eles contribuíssem para maiores retornos e uma melhor performance, né, para as empresas, a gente conseguiu encontrar resultados conforme o esperado nesse sentido, porém, com relação à liquidez e o endividamento, a gente, né, pôde considerar que podem ser, sim, boas estratégias de investimento em intangíveis, porém, eles podem comprometer inicialmente a liquidez da empresa, podem aumentar o seu endividamento, mas algo que pode ser considerado de curto prazo, com retornos favoráveis no longo prazo, visto que eles podem realmente melhorar a rentabilidade das empresas. E aí, é isso. Obrigada. Parabéns, Laís. Você comentou que estava nervosa, mas você saiu super bem. Pode entrar. Obrigada. Acho que pode deixar aqui, né? A apresentação. Pode retirar se quiser.
não tem problema. Ótimo. Aí eu vejo melhor a telinha. Isso. Bom, o seu estudo ele analisa a relação existente entre a intangibilidade e o desempenho econômico e financeiro das empresas de capital aberto listadas no Brasil, a partir do pressuposto da teoria da visão baseada em recursos, o VBR, utilizando então uma técnica de regressão quantílica com dados em painéis. Quando eu li o resumo, eu já gostei. O resumo apresentava todas as etapas que se espera encontrar em um resumo, em um estudo, e me pareceu que o estudo tinha um grau de profundidade, tipo, fora do normal de um trabalho de iniciação científica. Não que a gente não espere um trabalho de iniciação científica bom, né? Mas a gente sabe que nos primeiros trabalhos que a gente realiza, existem algumas limitações. E após a leitura do artigo, eu tive certeza que se vocês tivessem submetido o trabalho de vocês para o Congresso Internacional, ele seria aprovado. Estão de parabéns, tá? Muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem concatenado. Foi uma grata surpresa. E quando você... Ai, tô nervosa, quase que disse, mas tá ótimo o teu trabalho. Disse, não, né? A gente não pode dar spoiler antes, né? A mesma coisa que o Alex fez, vocês também fizeram. Então, a questão do embasamento da teoria, ela foi apresentada no resumo, foi apresentada na introdução, no referencial, na análise, nas considerações finais, que é o que se espera quando se tem um estudo que apresenta uma teoria como base, né? Eu entendo que a questão de número de páginas é um limitador, e a gente precisa começar a tirar aqui, recortar ali, para tentar diminuir, para ficar no limite máximo que o Congresso exige. Mas agora, para a publicação, então eu sugiro que vocês abordem um pouquinho mais da teoria dentro do referencial teórico e também um pouquinho mais da teoria dentro das considerações finais. Elas foram apresentadas, vocês conseguiram apresentar a teoria de uma forma muito bem concatenada em relação ao assunto. Tá ótimo, aqui tá ótimo. Mas depois, para a publicação, seria bom então expandir um pouquinho mais essa questão da teoria. Tanto no referencial, na análise também dá para fazer um pouquinho mais, dá para trabalhar um pouquinho mais. Eu acredito que em mais 2 análises que vocês fizeram, poderia retomar a teoria da agência, não, a teoria da agência do Alex, a VBR, né, para conseguir dar o embasamento que precisa ali dentro da análise. Acho que mais em 2 lugares eu percebi que poderia ter falado e vocês não falaram. Mas, de qualquer forma, vocês estão de parabéns. Também eu gostaria de parabenizar a construção das hipóteses, porque nós, como avaliadores, é normal nós encontrarmos hipóteses que não apresentam a questão de positividade, negatividade, maior, menor, e vocês apresentaram elas de uma forma bem pertinente, né? Já deixando bem claro o que vocês esperavam da variável, uma ser maior, a outra ser menor, e isso já é bom para a apresentação lá dentro da metodologia, que foi muito bem feita, vocês fizeram muito bem a relação do que se esperava de cada uma das variáveis, e por consequência vocês conseguiram levar isso para dentro da análise, o que deixou a análise também mais rica, e ficou mais fácil de entender a construção, o raciocínio lógico do desenvolvimento do estudo. Da mesma forma, do Alex, eu entendi que 2018, porque vocês começaram em 2010, tem uma justificativa plausível e super aceita, não se questiona, mas eu pensei, por que 2018? E aí eu imaginei a mesma coisa, né? É um artigo mais antigo e a data mais atual das demonstrações era 2018. Então, também, hoje, para vocês conseguirem, para mandar para a revista, né, para dar continuidade no estudo, teria que atualizar, então, para um período mais atual possível. Foi até assim, para te dar uma informação, realmente foi por causa disso, porque eu tinha terminado de escrever o artigo, foi no final de 2019, e a intenção era submeter ele no início de 2020. Então, realmente estava muito recente. E aí a gente pensou em atualizar,
Só que com a pandemia, as universidades fechadas, a gente não conseguiu pegar dados atuais. Mas aí agora realmente já é possível, né? Mas Sim, aí é por conta disso mesmo. eu imaginei. E aí, o mesmo comentário que eu fiz para o Alex, eu vou fazer para você também. Eu sugiro acrescentar uma informação de quando os dados foram coletados, porque isso vai acabar permitindo dar temporalidade, né, à informação, isso é importante para quem vai ler. E ajuda, sempre contribui. Uma frasezinha, sabe? Algo bem simples. Dados foram coletados no período tal. Pronto, isso já é o suficiente. Tá, eu tenho um questionamento. Vocês realizaram os testes de hétero, de multi, enfim, todos os testes tradicionais de validação dos dados? Sim, os dados foram rodados com várias estatísticas, apesar que não cabia colocar tudo. Mas teve aquele teste de inserização para eliminar outliers, teve um Isso, tratamento estatístico completo. isso, a parte de. Eu nunca sei falar essa palavra. Inserização, tá lá, bem direitinho, tá descrito, tá ok. Eu encontrei dentro da parte de análise que vocês realizaram a multicolonialidade confirmado pelo VIF. Mas dentro da metodologia, vocês não falam dos testes. Então, Sim. precisa, é importante, porque isso vai dar uma maior robustez em relação aos dados de vocês. Eu imaginei, até pelo grau de complexidade da forma como vocês trataram os dados, que vocês tivessem realizado. Mas não está apresentado dentro da metodologia. Só uma informaçãozinha, então, em relação à multicolonialidade, que está lá dentro da parte da análise dos dados. E também a parte a análise dos dados eu gostei bastante, como eu já tinha comentado, né? Como vocês conseguiram colocar desde o início a questão das hipóteses, a apresentação das hipóteses, mostrando o que se esperava de sinal, né? Positivo, negativo. Vocês conseguiram trazer toda essa ideia de volta aqui para dentro da análise dos dados. Então ficou fácil de entender, ficou uma leitura agradável. Então, a minha sugestão, como eu comentei antes, então, é só apresentar um pouco mais da teoria, né, um pouquinho mais do aporte teórico de vocês aqui dentro da análise, mas em relação aos dados tá ok. E eu sugiro, dentro da análise, tá, como na sua apresentação vocês trouxeram as hipóteses várias vezes, né, não rejeitando em partes e tal, tá tudo direitinho, mas nas considerações finais as hipóteses não apareceram. Então, sugiro que vocês retomem, né, as hipóteses, evidenciando isso que você apresentou, da importância delas, principalmente dos quartis, dessa questão de onde ela é mais relevante, né? Onde que acabou sendo mais pontual, né? A questão da intangibilidade. Bom, as minhas considerações eram essas. Eu abro agora para os demais, para o público. O povo tá tímido. Se todo mundo tivesse aqui no Rio Grande do Sul, ia dizer que é por causa do frio, né? Porque tá muito frio aqui. Bom, depois, como eu comentei com o Alex também, eu vou pegar o e-mail de vocês que tem aqui na plataforma e eu encaminho todas as minhas considerações para vocês também, tá, Laís? E qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas, alguma coisa nesse sentido. E então eu agradeço, eu encerro a sessão, eu agradeço a participação de todos, parabéns pelos trabalhos. Eu vi que a professora Maíra está aqui, né? Então agradeço o Alex. Cadê o Alex? Ah, tá aqui embaixo. Agradeço o Alex, a Laís, a Maíra, ao professor, esqueci o nome dele, perdão. E o trabalho estava muito bom. Parabéns para vocês pela apresentação. Acredito que foi a primeira apresentação. Vocês saíram muito bem. E tchau, obrigada. Muito obrigada pelas considerações. Eu agradeço também pela oportunidade de participar do congresso e parabenizo também ao Alex pela apresentação.
Estou muito grata hoje. Parabéns. Obrigado também. E parabéns pela Laís também.